Agora eu chamo a nossa atualização, o nosso analista Pedro Duran. Ele tem uma apuração sobre o impacto que a crise na Síria pode ter sobre o mercado de petróleo. Pedro, o que os especialistas estão projetando? Eu trazia anteriormente aqui no nosso jornal que é uma preocupação no mercado, qualquer aumento de tensões na região. O que a sua conversa com especialistas tem a nos dizer sobre perspectivas para o mercado de petróleo? Oi, Gabriel. Boa tarde para você, para quem acompanha a gente aqui na CNN. Você estava mesmo falando sobre esse assunto com o Américo, enquanto eu estava conversando com alguns especialistas do setor, falei com 6 deles, para poder entender exatamente como deve ser a dinâmica do mercado de petróleo depois dessa crise da tomada do poder pelos rebeldes na Síria. E o que eles me dizem? Que o impacto deve ser mínimo ou nenhum. Isso porque a Síria, ao longo dos últimos anos, especialmente depois de 2011, com a deflagração de uma guerra civil, veio diminuindo significativamente a produção de petróleo. Chegou a 1/10 do que era antigamente, cerca de 300, 400 mil barris por dia. E justamente por conta desse decréscimo, foi perdendo espaço no cenário global de produção de petróleo e, consequentemente, não tendo mais tanta relevância nesse mercado internacional. Eles minimizaram, portanto, a possibilidade de você ter uma alteração no preço do petróleo, o Brent está pouco mais ali de $70 o barril, né? Um pouco mais de R$ 430 na última sexta-feira, já com uma queda, mas disseram que esse preço não deve alterar por conta da guerra da Síria. Um outro fator que também é considerado pelos especialistas, Gabriel, é o fato de você ter tido um conflito que vem se arrastando ao longo dos anos. Então, de certa forma, já estaria precificado pelo mercado e, portanto, não teria mais tanto impacto. Você deve se lembrar, esse impacto já foi muito superior quando você teve, por exemplo, a deflagração da guerra da Rússia com a Ucrânia. O preço do Brent ultrapassou os $120 o barril ali, né? Então, realmente foi muito mais significativo do que é agora. Então, as pessoas com quem eu conversei, elas minimizaram esse impacto. Falei com o Francisco Petros, que é conselheiro da Petrobras, falei com o Sérgio Araújo, que é presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, com o Adriano Pires, que é sócio brasileiro de um grupo de infraestrutura, também um dos maiores especialistas nessa área de combustíveis, com Cláudio Mastella, que era diretor da Petrobras, que é quem decidia os preços dos combustíveis na Petrobras, e a opinião deles é unânime. Os 6 com quem eu falei defendem a mesma tese, de que justamente por conta da perda de espaço da Síria, do conflito já estar precificado e de você ter tido hoje uma redução significativa e quase mínima ou ínfima do que a Síria consegue produzir e demandar de petróleo do mundo, isso não deve alterar o mercado global de petróleo. Com apenas, Gabriel, e aí é importante dizer, uma única ressalva, que é, caso o conflito se expanda na região, caso ele ganhe uma escalada, aí sim você pode ter um impacto, porque muito embora a Síria tenha diminuído a sua produção, ela está vizinha ao lado de grandes produtores de petróleo, que esses sim realmente interferem no mercado global. Então, pelo menos por enquanto, do ponto de vista da economia, essa é uma notícia que acalma um pouco mais os investidores, os agentes de mercado e aqueles que trabalham com essa commodity importante, inclusive para o Brasil, né, Gabriel? Exatamente, mesmo com avanços do conflito efetivamente entre Irã e Israel, nós tivemos trocas de ataques, o petróleo ele não saltou, ele não mudou de preço, ele fica nessa casa entre $70 e $75, os efeitos são muito limitados a variações diárias, sobe um pouquinho aqui, cai um pouquinho ali, mas o petróleo já há bastante tempo não sai dessa casa dos $70 ou $75. Pode ter uma volatilidade, afinal o mercado ele reage a essas tensões. Mas o Irã já se demonstrou favorável a uma solução interna da Síria, não deve se envolver nestas discussões, pelo menos é o que temos e conseguimos tirar do pronunciamento oficial do Ministério das Relações Exteriores. Então, parece que o espalhamento de uma crise na região está bastante limitado por enquanto. São muitas as dúvidas. Há um vácuo de poder na Síria e, claro, o envolvimento de outros países pode fazer com que a commodity fique bastante volátil. Mas, Pedro, tudo que afeta, para além de Oriente Médio, o preço do petróleo,
tende a acreditar que ele vai para baixo. Por exemplo, demanda da China. A China não está crescendo tanto quanto cresceu anteriormente, uma das maiores importadoras de petróleo, uma das maiores consumidoras da commodity. Então, China consumindo menos pode levar petróleo para baixo. Estados Unidos também, perspectivas de crescimento menor para o consumo dos Estados Unidos também leva o preço da commodity do petróleo para baixo. Então, há fatores fora do Oriente Médio que também influenciam na cotação do petróleo. Agora, 71 dólares nós já vimos lá atrás, quando tivemos os primeiros ataques entre Hamas e Israel, o petróleo saltando para mais de 90, mas desde então sem grandes mudanças. Podemos ter uma volatilidade amanhã, então a gente pode vir aqui falar que o petróleo está subindo 1%, 2%, mas no médio prazo, nessa perspectiva um pouco mais extensa do preço da commodity, segundo os especialistas ouvidos por você, justamente não devemos ter efeito. Obrigado por essa atualização, um dos pontos mais sensíveis para a economia quando se fala em relação a esta região. Agradeço, Pedro. Seguimos atentos a todos os desdobramentos, os impactos deste colapso do governo na Síria.